Estamos indo agora para a nossa última aula de geometria analítica. Nesta aula, vamos inicialmente discutir como se calcula a distância de um ponto do espaço a um plano. Para isso, nós temos um ponto P fora do plano alfa, e nós queremos calcular a distância de P ao plano alfa. Então, se você considerar R, a reta que contém esse ponto, P, coordenada x0, y0, z0, e é uma reta perpendicular ao plano alfa, e a equação ax mais b, y mais c, z mais d igual a zero, sendo I o ponto de interseção da reta com o plano alfa, a distância do ponto P a I, a essa projeção, é que nos dá exatamente a distância do ponto P ao plano alfa. Bom, existe uma fórmula que já calcula essa distância em termos das coordenadas do ponto em questão e em termos da equação do plano. A distância do ponto P ao plano alfa é dado pelo módulo de ax0 mais by0 mais c, z0 mais d, dividido por raiz de a2 mais b2 mais c2. Lembrando, x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto P, e a, b, c e d são os coeficientes do plano alfa. Aqui, por exemplo, tem um ponto de coordenadas 2, 4 e 1 e um plano alfa de equação x mais 5y mais 3z menos 13 igual a zero. Então, nós podemos calcular inicialmente pela fórmula a distância do ponto P ao plano alfa, fazendo módulo de, aqui o A é 1, então fica 1 vezes o x0, que é 2, mais o B, que vale 5, vezes o y0, que vale 4, mais o C, que é 3, vezes o z0, que vale 1, mais o D, que é menos 13. Isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, nós temos aqui, isso vai dar um módulo de, fica 2, mais 20, mais 3, menos 13, sobre raiz de 1, mais 25, mais 9. Então, aqui vai ser módulo de, aqui vai dar 25, 25 menos 13 dá 12, sobre raiz de, aqui vai dar 35. Então, racionalizando, nós temos que a distância vai ser 12 raiz de 35 sobre 35. Bom, o segundo método seria não usar a fórmula, né? Usar a ideia que se faz para demonstrar a fórmula. O que se faz? Você tem esse plano, tem um ponto aqui. A gente quer calcular a distância do ponto ao plano alfa. Então, a gente vai encontrar essa projeção do ponto P sobre o plano alfa, a projeção I, e calcular a distância entre dois pontos no espaço. Como é que calculamos essa projeção? Nós temos um ponto e temos um vetor diretor dessa reta. O vetor diretor dessa reta é o vetor normal ao plano. Então, com o ponto e com o vetor normal, eu consigo a equação da reta R. Depois eu faço a interseção da reta com o plano, encontro o ponto I e finalmente calculo a distância entre os pontos. Então, usando esse procedimento,
eu tenho o ponto P de coordenadas 2, 4, 1. O meu vetor, diretor da reta, é ABC, que no caso é 1, 5, 3. Então, a equação dessa reta, que passa por esse ponto e tem esse vetor como direção, é x igual a 2 mais t, o y é igual a 4 mais 5t, e o z é 1 mais 3t. Então, aqui nós temos a equação da reta R. Agora, vou interceptar a reta R com o plano alfa para achar o ponto I. E isso nós já sabemos fazer, interseção de reta com plano. É substituir as coordenadas da reta na equação do plano. Então, vou substituir o x por 2 mais t. Então, fica 2 mais t. Aí, mais 5 vezes o y, que é 4 mais 5t. Mais 3 vezes o z, que é 1 mais 3t. Menos 13 igual a 0. Então, vou repetir aqui o 2 mais t. Distribuindo aqui dá 20. Aqui dá 25t. Aqui dá 3. E aqui dá 9t. Menos 13 igual a 0. Somando os t's, tem esse com esse dá 26. 26 mais 9, 35t. Somando aqui os números, tem o 2. 20 dá 22. 25. 25 menos 13, 12. Vai para lá, menos 12. Então, com isso eu descubro o t. É menos 12 sobre 35. Então, com esse valor de t, eu substituo ele aqui. Na equação da reta e descubro o x, o y e o z do ponto I. Então, o x vai ser 2 menos 13, 2 menos 12 sobre 35. Aqui fica o denominador 35. Aqui dá 70. 70 menos 12 dá 58. É o y. É 4 mais 5 vezes. No caso, fica 5 vezes o t. Então, fica 4 menos 5 vezes 12 é 60. 60 sobre 35. 4 vezes 35 vai dar 140. 140 menos 60 dá 80. Então, dá 80 sobre 35. Finalmente, o z vai ser 1 mais 3 vezes menos 12 sobre 35. 3 vezes menos 12 sobre 35 dá menos 36 sobre 35. E se eu somar aqui essa fração, eu obtenho que z vai ser menos 1 sobre 35. Portanto, as coordenadas do ponto I de interseção são 58 sobre 35, 80 sobre 35 e menos 1 sobre 35. Então, com esse ponto I e o ponto P, nós fazemos a distância entre os dois pontos. Se você fizer a distância do ponto P ao ponto I, você vai ver que vai dar exatamente 12 raiz de 35 sobre 35, que é o que nós obtivemos aqui usando a fórmula. Aqui, nós obtivemos usando a técnica que se usa para chegar na fórmula. Agora vamos discutir o cálculo da distância de um ponto arbitrário do espaço
a uma reta também arbitrária do espaço. A ideia para se calcular a distância de um ponto a uma reta é, primeiro, pelo ponto P, a gente traça um plano que contenha o ponto P e é perpendicular à reta R. Como você tem um ponto por onde o plano vai passar e você tem um vetor normal ao plano, que é o vetor diretor da reta. Então, com esse ponto e com esse vetor normal, você consegue encontrar a equação desse plano. Com esse plano em mãos, você encontra esse ponto I, que é o ponto de interseção, né, da reta R com o plano. Então, a distância do ponto P à reta R é exatamente a distância do ponto P ao ponto I. Então, vamos à prática. Eu tenho um ponto aqui P, de coordenadas 1, 2, menos 1. E tenho uma reta aqui arbitrária R, que tem a equação x igual a 1 mais 2t, y igual a 5 menos t, z igual a menos 2 mais 3t. Então, eu quero calcular essa distância. Distância do ponto P até a reta R. Então, a técnica é você encontrar a equação desse plano aqui, do plano que passa pelo ponto P e que é ortogonal à reta R, esse plano alfa. Para isso, vamos encontrar o vetor normal ao plano alfa. O vetor normal ao plano alfa é exatamente o vetor que dá a direção da reta. Nesse caso, o vetor que dá a direção da reta tem coordenadas 2, menos 1 e 3. 2, menos 1 e 3. O ponto P tem coordenadas 1, 2, menos 1. Então, dado o ponto por onde o plano passa e o vetor normal, a gente encontra a equação do plano. A equação do plano vai ser A vezes x menos x0 mais o B. A, B e C, que eu estou me referindo, são as coordenadas do vetor normal. Aí vezes y menos o y0, mais o C, que é 3, vezes o Z menos o Z0, que é menos 1, igual a 0. Então, eu tenho aqui 2 vezes x menos 1. Aqui vai ficar menos y menos 2. E aqui fica mais 3 vezes z mais 1, igual a 0. Então, essa é a equação do plano alfa. Vamos agora achar esse ponto I, que é o ponto de interseção do plano alfa com a reta R. E isso nós já fizemos. Vamos substituir as coordenadas da reta R aqui no plano alfa. Então, fica 2 vezes x menos 1. X menos 1 dá exatamente 2t. Então, fica 2 vezes 2t. Aí, menos y menos 2 fica 5 menos t menos 2 dá 3 menos t. Tá? Tomar cuidado, botar o parênteses aqui. Aí, mais 3 vezes z mais 1. Z mais 1 fica menos 1 mais 3t, igual a 0. Aqui é 4t. Distribuindo aqui o sinal, fica menos 3 mais t. Multiplicando aqui, fica menos 3. E aqui fica mais 9t, igual a 0. Somando os t's aqui, fica 14t, igual a menos 3 com menos 3, menos 6. Fica 6 positivo. Então, t vai ser 6 sobre 14, simplificando por 2, 3 sobre 7. Com esse valor de t,
3 sobre 7, eu venho e jogo nas coordenadas da reta R para descobrir as coordenadas do ponto I. Então, substituo x 1 mais 2 vezes 3 sobre 7. Então, aqui dá 7 mais 6 dá 13 sétimos. O y é 5 menos t, então é 5 menos 3 sétimos. Dá 35 menos 3 dá 32 sétimos. E o z é menos 2 mais 3 vezes t. 3 vezes 3 sétimos. Que dá menos 14 mais 9 dá menos 5 sétimos. Então, as coordenadas do ponto I de interseção da reta R com o plano alfa é 13 sétimos, 32 sétimos e menos 5 sobre sétimos. Então, com as coordenadas de I e com as coordenadas de P, a distância do ponto P ao plano alfa é exatamente a distância do ponto P ao ponto I. E já aprendemos a fazer a distância entre dois pontos no espaço. Então, sem perder tempo com isso, se você fizer a distância entre dois pontos, você vai obter que a distância vai ser 2 raiz de 91 sobre 7. Bom, finalmente vamos discutir a distância entre duas retas no espaço. Bom, a gente viu que duas retas no espaço podem ser paralelas, concorrentes ou reversas, né? Os dois primeiros casos, nós já temos a resposta, né? Por exemplo, quando as retas são concorrentes, a distância entre elas é nula, né? Quando a gente fala distância, a gente se refere à menor distância entre dois pontos, um pertencendo a uma reta e o outro pertencendo à segunda reta. Então, elas sendo concorrentes, a distância é nula. Quando as retas são paralelas, existe uma distância, né? E essa distância é sempre a mesma, né? Para você calcular a distância entre duas retas paralelas, o que você faz? Você escolhe um ponto qualquer de uma das retas, por exemplo, escolhe esse ponto aqui. E o que faz então? Calcular a distância do ponto à reta, à segunda reta, que foi o que fizemos no slide anterior, calcular a distância de ponto à reta. Com a distância do ponto à reta, você calcula a distância entre duas retas paralelas. Agora, quando as retas são reversas, existe outro procedimento, tá? Por exemplo, vamos considerar duas retas reversas, a reta R aqui e a reta S, tá? São duas retas reversas. O procedimento vai ser o seguinte: a gente vai pegar um ponto P de uma delas, né? Digamos que seja da reta S, tá aqui, tá? Pelo ponto P, pertencente à reta S, nós vamos traçar uma reta S', que é paralela à reta R. Então, como eu tenho um ponto por onde a reta vai passar e tenho o vetor diretor, que é o mesmo vetor diretor da reta R, já que estou traçando uma reta paralela. Então, eu consigo a reta S', tá? A reta S', que é paralela à reta R, concorre com a reta S no ponto P, tá? Então, a gente vai agora considerar o plano definido por S e por S'. Então, S e S', duas retas, elas determinam um plano, tá? Como é que você pode determinar esse plano? Você tem um ponto P e precisa do normal. Como é que faz o vetor normal? Você pega o vetor diretor da S', pega o vetor diretor da S e faz o produto vetorial. Acha o vetor normal. Então, você encontra a equação do plano alfa. Então, a distância da reta R ao esse plano alfa é
sempre a mesma, né? Porque a reta R e o plano alfa serão paralelos. Essa distância aqui é exatamente a distância da reta R até a reta S. Então, por exemplo, vamos calcular a distância entre as duas retas reversas. Então, eu tenho duas retas aqui, R e S, tá? Para não perder tempo, eu já disse que ambas são reversas, tá? Se eu der duas retas arbitrárias, você tem que inicialmente verificar se elas são concorrentes, paralelas ou reversas. Bom, aqui o procedimento, né? Relembrando, eu tenho a reta R, aqui a reta S, tá? Lembrando do procedimento, como é que nós fazemos? A gente escolhe um ponto aqui qualquer da reta S, por exemplo, P. Então vamos escolher um ponto aqui da reta S. Para escolher um ponto qualquer da reta S, basta substituir o t aqui por qualquer valor, tá? Vou substituir aqui o t por 1, por exemplo. Então vamos obter x igual a menos 5 mais 4 vezes 1. Isso dá menos 5 mais 4, que dá menos 1. O y é 6 menos 5 vezes 1. Dá 6 menos 5, que dá 1. E z igual a 4 mais 3 vezes 1, que vai dar 7. Então, o ponto P aqui, ele vai ter coordenadas menos 1, 1 e 7. Agora, por esse ponto P, eu vou traçar uma reta que é paralela à reta R, como pegando o vetor diretor da reta R. Com isso eu vou obter essa reta aqui, S'. Então o vetor diretor V da reta R tem coordenadas 1, menos 3 e 2. Portanto, a equação da reta S' vai ser x igual a menos 1 mais t, y igual a 1 menos 3t. Estou analisando aqui o ponto e vetor diretor. Z igual a 2 mais 7t. Então, essas são as equações paramétricas da reta S'. Tá? Na verdade, eu nem preciso da equação da S', não. O que eu preciso, na verdade, é determinar o plano, esse plano aqui. Plano que contém S e S', plano alfa. O que eu faço então? Tenho o ponto por onde o plano passa, agora tem que ter um vetorzinho normal, né? Para fazer esse vetor normal, vou pegar o vetor diretor da reta S' e fazer, né, vetorial com o da reta S. Vou chamar de U. Então, da reta S' é o V, o da reta S, que eu estou chamando de U, tem coordenadas 4, menos 5 e 3. Né? É 4, menos 5 e 3. Pronto. Agora eu vou fazer o produto vetorial, que no caso aqui é o produto vetorial de V por U. Então, para fazer o produto vetorial de V por U, eu coloco aqui IJK, coloco as coordenadas de V, que é 1, menos 3, 2, coloco as coordenadas de U, 4, menos 5 e 3. Tá? Então, eu vou obter aqui menos 9, e aqui vai dar mais 10. Aqui vai ser 3,
é menos 8. E a coordenada K vai ser menos 5 mais 12. Então, o vetor normal vai ter coordenadas 1, menos 5 e 7. Agora, com o ponto P, menos 1, 1, 7, e vetor normal, 1, menos 5, 7, nós encontramos a equação do plano alfa. Então, a equação do plano alfa vai ser 1 vezes x menos 1 menos 1 dá mais 1, menos 5 vezes o y menos 1, mais 7 vezes o z menos 7, igual a 0. Então, essa é a equação do plano alfa. Portanto, a distância da reta R à reta S é exatamente a distância da reta R ao plano alfa. Porque a reta S é uma reta que está contida no plano alfa. Então, a gente faz o quê? Pega um ponto aqui qualquer da reta R, vamos pegar um ponto Q, e fazer a distância do ponto ao plano, como vimos inicialmente. Então, para pegarmos um ponto Q aqui, da reta R, a gente substitui o t por qualquer valor. Vou substituir o t por 0, tá? Então, substituindo o t por 0, as coordenadas do meu ponto Q, que vai pertencer à reta R, vai ser 2, 1 e 1. Vou só reorganizar aqui a equação do plano alfa, colocar daquela forma, né, para a gente poder usar aqui de forma mais rápida a fórmula, né? Então, para isso eu tenho que desenvolver o plano alfa aqui, né? Desenvolvendo o plano alfa aqui um pouco mais, x mais 1 menos 5y mais 5 mais 7z menos 49 igual a 0. Ou seja, x menos 5y mais 7z, e aqui 1 mais 5, 6, menos 49 dá menos 43 igual a 0. Então, eu tenho aqui o plano alfa e o ponto Q. Para calcular a distância do ponto ao plano, que vai me dar a distância exatamente das retas reversas. A distância da reta R à reta S é exatamente a distância do ponto Q ao plano alfa. Colocando na fórmula, isso é o módulo ali. Fica 1 vezes o x0, que é 2. Aí, menos 5 vezes o y0, então menos 5 vezes 1. Aí, mais 7 vezes 1, menos 43, sobre raiz de A2, mais B2, é menos 5, mas ao quadrado pode colocar mais 5, mais o C2, que é 7 ao quadrado. Bom, fazendo essas contas aqui, nós vamos obter o seguinte valor para a distância. 39 sobre raiz de 75. Né? Se você racionalizar, dá 39 raiz de 75 sobre 75. Pode simplificar ainda por 3. 39 dividido por 3 dá 13, raiz de 75. 75 por 3 dá 25. Então, essa seria a distância entre as duas retas R e S.